Glória a Deus. Vamos falar da palavra, amém? Depois nós vamos participar da ceia. Pai, nós te damos graça, pedimos ao Espírito Santo nessa manhã que fale conosco, dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, ó Pai. Abre os olhos do nosso entendimento nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos falando aqui, começamos falando sobre os dois filhos perdidos, amém? Lucas, capítulo 15. E depois nós estamos trabalhando aqui, uma série aqui, destravando, né? Nós estamos aqui na parte 3. Deus tem falado coisas preciosas conosco e nós vamos aqui reenfatizar algumas coisas, ou enfatizar algumas coisas. Primeira coisa muito importante, né, é que nós carregamos uma riqueza que o mundo precisa. Amém? Nós precisamos entender o que nós carregamos como filhos de Deus agora. Nem todas as pessoas são filhos de Deus, só aqueles que creram em Jesus e nasceram de novo se tornaram filhos de Deus. Amém? Então, nesse dia de hoje, se você creu em Jesus, você se tornou filho de Deus, então você tem o Abba Pai. Então ninguém aqui está órfão, amém? Você tem como escolher como pensar nesse dia dos pais. Amém? De repente você nem teve um convívio muito grande com seu pai. A minha esposa mesmo não teve um convívio grande com o pai dela. Agora, recentemente ele faleceu, mas ele era para ela, infelizmente, um vivo morto, porque não tinha relacionamento, não cumpria seu papel de pai. Mas graças a Deus, um dia ela se tornou filha de Deus. Amém? Então ela pode gastar esse dia hoje para ficar, pensando, na infância sem o pai, na adolescência sem o pai, ou ela pode gastar esse dia agradecendo o privilégio de ter Deus como pai, que está suprindo todas as demandas da vida dela, e que de várias formas usou outras pessoas para ser uma expressão de pai. Amém? Deus é bom, então nós podemos usar. Se você teve um bom pai, mas o seu pai faleceu, você pode hoje agradecer pelo tempo que você esteve com ele, agradecer a Deus, em vez de usar hoje, porque é um dia que o diabo usa muito para atacar a mente das pessoas e encher o coração de tristeza. Você pode agradecer que agora você tem Deus como pai, e você também pode agradecer o tempo que você teve o seu pai com você aqui, enchendo o seu coração de gratidão. Em vez de tristeza, você troca por gratidão. Obrigado pelos anos que o Senhor deu para o meu pai e tal, e agradece, e é obrigado porque o Senhor não me deixou órfão, eu estou aqui, o Senhor é meu pai, o Senhor cuida de mim em todos os momentos. Já vai encher teu coração também de alegria, amém? Paulo fala em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então Paulo sabia o que ele carregava, Paulo sabia quem ele era. Isso fez toda a diferença na vida dele, amém? Isso fez toda a diferença na vida de outras pessoas. Nós sabemos aquilo que carregamos em Cristo Jesus, e a sua graça para comigo não foi em vão, não foi em vão. Ou seja, ele recebeu uma graça, ele sabia que tinha essa graça, e essa graça não foi em vão. Ele trabalhou muito mais, ou seja, trabalhou para quê? Para que as pessoas pudessem desfrutar da graça que ele recebeu. E era o que? O Evangelho. Ele desgastou a vida dele para pregar o Evangelho, ensinar a nova aliança. Isso é algo muito poderoso. Versículo 11, portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, é isso que vocês creram. E então isso é algo poderoso. Romanos 8:19 diz: toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Deus não quer nenhum agente secreto, amém? Deus quer que você pregue. Deixa eu falar algo para você aqui muito importante. O Evangelho, nós temos que ter um bom testemunho, mas o Evangelho não é pregado por bom testemunho só. Isso é uma grande mentira do diabo. Não adianta falar de Jesus, você tem que demonstrar Jesus. Não, você tem que pregar, porque a fé vem pelo ouvir, então nós temos que pregar. O bom testemunho vai te dar o quê? Maior autoridade para pregar. Por quê? Porque o evangelho que nós pregamos não é evangelho moralista, onde eu apenas pelas minhas obras posso expressar essa mensagem, porque ela vai muito além das minhas boas obras. Pelo contrário, eu sou salvo por boas obras.
Eu não sou salvo por boas obras. E é interessante, eu tive várias experiências recentemente com pessoas não cristãs, que eu fui num evento, e lá no evento, falando sobre automação, autoatendimento, e uma empresa apresentando um certo equipamento, e eles falaram, olha, esse equipamento não é só para foods, não é só para shoppings, para lojas de alimentos, para restaurantes. Aí no final do evento o homem foi lá e falou assim, tem uma utilidade que vocês nem imaginam, tem até uma igreja usando esse autoatendimento para receber dízimo. Aí o que acontece? Aí o que ele falou no final? É uma forma da pessoa poder comprar o seu terreninho no céu. Ou seja, ele falou aquilo brincando, mas ele acredita naquilo. Eu vi várias pessoas recentemente, né? Ontem eu fiz uma brincadeira com uma pessoa num lugar aí, comendo uma boa comida, e ela falou, aí você não vai para o céu assim. Ou seja, a pessoa sempre está relacionando o céu com as boas obras. Então, como você vai pregar o evangelho só querendo demonstrar boas obras? Não. Evidentemente que as boas obras vão dar um testemunho de que uma transformação está acontecendo na sua vida, mas você precisa pregar para o moralista, para o irmão mais velho, que ele precisa da graça de Deus. Isso só tem que ser pregado, amém? Então nós temos que pregar, manifestar, pregar o evangelho, amém? E o que Deus tem falado conosco nesses dias, irmãos? O encargo do nosso coração é que cada um aqui tenha um despertamento para desejar ser usado por Deus. Ser usado por Deus. Diga, eu quero ser usado por Deus. Amém, irmãos? Poderosamente. Você quer ser usado por Deus mesmo? Amém? Você tem esse desejo? De que aquilo que você vê no Novo Testamento, que você vê no ministério de Jesus, que você vê no ministério dos apóstolos, que você vê no ministério ali, na descrição do dia a dia da igreja em Atos, você tem esse desejo? Amém? Quando você olha que os apóstolos curavam os enfermos, expulsavam os demônios, que o diácono Estevão fez grandes prodígios em nome de Jesus, você tem esse desejo? Você tem desejo de ver a igreja avançando, a igreja do Senhor avançando ali, como acontecia em Atos, em todo o Novo Testamento, de forma simples, né? O evangelho foi sendo anunciado e pessoas simples foram acreditando, isso ao ponto de derrubar o Império Romano, não por política, mas pelo poder de Deus. Amém? Então isso é algo muito poderoso. Nós devemos desejar ser usados por Deus. Agora, nós não seremos usados por Deus se nós tivermos algumas travas ainda, alguns entendimentos errados. Nós estamos falando aqui sobre, muitas vezes nós estamos travados numa mentalidade religiosa, da antiga aliança ainda, e aqui nós temos usado muito esse texto, 2 Coríntios 3:7, que fala, que se o ministério, que ali é representado por Moisés, já foi glorioso, muito mais, não será o ministério do Espírito. Ministério do Espírito. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Amém? Então nós cremos, que qualquer pessoa que ainda, por mais que tenha uma visão limitada da sua realidade em Cristo, já pode experimentar coisas gloriosas. Por exemplo, em relação ao perdão. Antes, na antiga aliança, o pecado não era removido, o pecado era coberto. Isso já era glorioso, porque as nações que pagãs não tinham essa experiência de ter o seu pecado coberto. Já é glorioso esse entendimento. Mas muito mais glorioso é o entendimento da nova aliança, que em Cristo todos os nossos pecados já foram perdoados, passado, presente e futuro. Ou seja, os nossos pecados foram removidos na cruz. Então, se tem glória, um certo entendimento aqui da antiga aliança, muito mais glorioso é quando nós temos o entendimento agora da nova aliança. Então, nós cremos profundamente que não vamos experimentar um grande mover entre nós se todos nós não entendemos claramente
a nossa realidade agora em Cristo Jesus. Temos que tirar essas travas, amém? E o primeiro ponto que nós falamos foi essa cultura do intermediário, a cultura do medo. Representamos ali, quando Deus propôs ao homem que ele vivesse baseado na sua própria obediência. O homem aceitou, Deus então dá a lei, e a partir daí, o relacionamento e a bênção e a comunhão com Deus e tudo dependia do quê? Da obediência do homem. Isso é viver pela lei. Dependia do seu esforço próprio. E qual que foi o resultado? Morte. E qual que foi o resultado? O povo não queria ter comunhão com Deus, porque tinha medo de Deus. E qual que é o resultado dessa cultura, E aí nós estamos usando como ilustração a própria música que fala sobre, que aponta aqui para Êxodo, Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. O resultado dessa cultura é que nós não assumimos, como Paulo, a nossa responsabilidade, aquilo que carregamos, porque não confiamos que Deus está conosco. Sabe, tem um ponto muito importante que alguns homens experimentaram na antiga aliança, que é o entendimento de ter o Senhor conosco, e que na nova aliança a gente vê abundantemente isso. É o entendimento que o Senhor está comigo. Por que nós temos a cultura do medo? Porque nós não temos confiança de que nós podemos contar com Deus. Por que nós não confiamos que podemos contar com Deus? Porque nós ficamos olhando para as nossas falhas. Nós nos sentimos desqualificados para orar, nós nos sentimos desqualificados para se relacionar com Deus, nós nos sentimos desqualificados para pregar o Evangelho, nós nos sentimos desqualificados, sem autoridade para expulsar um demônio, para curar os enfermos, porque a base do nosso relacionamento não está sendo Cristo. A base do nosso relacionamento com Deus não está sendo Cristo. É evidentemente que a crença correta vai produzir comportamento correto, vai produzir transformação na sua vida, mas nunca nós podemos basear o nosso relacionamento com Deus nas nossas próprias obras. Nós temos que basear o nosso relacionamento com Deus na justiça de Cristo, porque sempre nós estaremos então confiantes. Nós não vamos ficar mandando outra pessoa ir no nosso lugar. Evidentemente que nós temos funções diferentes do corpo de Cristo, mas nós vamos entender que nós podemos em Cristo, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, nós podemos em qualquer dia, na autoridade do nome de Jesus, pregar a palavra, curar o enfermo, expulsar um demônio, fazer a diferença. Por quê? Porque a base da nossa vida está na justiça de Cristo. Nós podemos confiar que no dia mau, no dia da tribulação, no dia do diagnóstico ruim dos médicos, nós podemos confiar na cura, porque Cristo é nossa justiça. Isso é algo que nos dá segurança, é a base do nosso relacionamento com Deus, de uma forma definitiva, sem colocar coisa alguma mais, que não seja o sacrifício de Jesus, temos paz com Deus. Não é crer em Jesus mais alguma coisa, crer em Jesus é suficiente para ter paz com Deus. E nós ficamos confiados nisso, temos paz com Deus. Amém? Isso é algo muito poderoso. Isso é algo que vai nos tornar o quê? Confiantes. Quando a lei foi dada, já teve glória. A lei é boa, mas o homem é incapaz por si mesmo de cumpri-la. E o que aconteceu lá? 3.000 pessoas morreram. Quando veio o ministério do Espírito, que produz justiça, no Pentecostes, na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Essa é a diferença. Aonde você vive baseado na nova aliança, onde você escuta a voz do Espírito Santo, te convencendo todos os dias que você é justo, tem vida fluindo. Tem vida fluindo. Tem vida fluindo. Se você tivesse a semana inteira se alimentando desta verdade que eu estou falando, você ia chegar aqui nesta reunião hoje explodindo para adorar. Esse é o fato, irmãos. Se a gente se alimenta a semana inteira, a gente está relacionando com Jesus. E aí a importância da oração. A oração foi feita de uma ferramenta apenas para nós ficarmos pedindo, em vez de nós desfrutarmos da presença. Cantando canções como essa agora pela manhã,
nós acabamos de cantar, que agora nós nos consideramos mortos para os pecados e vivos para Deus. Puxa, né? Olha que coisa poderosa esse texto de Romanos capítulo 6, que fala que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas a religiosidade, usando a própria Bíblia, fica dizendo para você sempre dizer que é um pecador. E quanto mais você crê numa aparente humildade que você é pecador, mais você peca. Mas quando você começa a cantar canções como essa, eu já tenho lá gravado lá, a minha Alexa já está até acostumada eu dizer Alexa, Ademar de Campos. É um cantor antigo, o ritmo não é tão como os jovens gostam, mas tem uma letra, é a Bíblia cantada. E aí ontem eu ouvi essa, Vivos para Deus. Opa, Vivos para Deus. Voltei lá, aumentei o volume. Agora o que acontece? Você pode ter entrado aqui nessa manhã preso há anos por qualquer vício. Se você começar a cantar essa canção que é a Bíblia, eu duvido que você vai permanecer preso nesse vício, preso nesse pecado. Duvido. Irmãos, eu não tenho dúvida disso, que quem confessa a justiça não vai precisar confessar pecado. Amém. Só que as pessoas estão centralizadas em confessar pecado. Muitos ensinos é focado só no pecado e não na justiça. O pecado você já sabe, né? Eu estou aqui crendo que eu estou falando com gente que não quer andar no pecado aqui. Amém? Se você quer andar no pecado, fica lá no pecado e se arrebenta com ele, porque o pecado traz consequência. Agora, o que o Espírito Santo está tentando convencer a igreja, eu estou falando também, querendo que eu estou falando para a igreja aqui hoje, não para ímpio, porque o ímpio e o religioso precisam ser convencidos do pecado, da natureza pecaminosa, que estão separados de Deus e por causa do seu pecado estão debaixo da ira de Deus. Mas você que nasceu de novo, você precisa ser convencido agora de quem você é em Cristo. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Amém? Isso que nós temos que ser convencidos. Isso que me alimenta para andar em santificação. É isso que alimenta, é isso que me impulsiona a andar em santificação. É isso. Não pense que você vai ter uma esposa maravilhosa, você chamando ela de rebelde. Sabe o que ela vai ser? Rebelde. Você pode falar com ela, essa tua atitude não está legal. Você está tendo uma atitude rebelde. Uma atitude é diferente de uma pessoa. Você pode falar para o seu esposo, você está sendo grosso. Mas você é homem de Deus, o que está acontecendo? Pô, isso aí para na hora. Por quê? Porque você reconecta a pessoa à identidade dela. Agora, se você, uma esposa que o marido já chega, você é uma rebelde mesmo. Você não passa de uma rebelde. Sabe o que ela... Entendeu? O que ela vai fazer? Aí ela já... O que dá na hora de você quando o teu marido fala, você é uma rebelde mesmo? Rapaz, não. Agora ele vai ver quem que é rebelde mesmo. Agora ele vai ter uma rebelde. É ou não é? É verdade ou não é, irmãos? Agora, não estou te reconhecendo, hein? Porque, irmãos, Tiago mostra claramente que quando nós desobedecemos, é porque nós somos semelhantes ao homem que contemplou o seu rosto no espelho e logo se esqueceu. Sabe quando você começa a pecar? Quando você esquece quem você é. Quando o Espírito Santo está tentando te lembrar de várias formas quem você é. Quando você lembra quem é. Quando você lembra quem é? Contemplando a sua origem, Jesus. Por isso que o texto diz para nós contemplarmos a Jesus. Que quando você contempla Jesus, você lembra de quem você é. Porque você foi nascido da semente dele. Isso é algo muito poderoso, amém? Então é isso que nós precisamos. Isso vai nos produzir o que em nós?
Coragem. Primeiro do que? De relacionar com Deus. Qual é a base para você orar? O sangue de Jesus. Aleluia. A ceia todo domingo para alguns pode se tornar algo tão religioso, para outros pode se tornar algo tão vivo. Se isso estiver vivo no teu coração, quando você pega o cálice e lembra, é por causa desse sangue que eu tenho acesso à sala do trono. A sala do trono é o trono da graça de Deus. Amém? É por causa desse corpo que foi moído pelos meus pecados, que não estou mais debaixo da ira de Deus. Amém? Isso vai produzir no íntimo do seu ser. Se você estudar a vida de Martinho Lutero, você vai ver o que ele era um homem religioso, tentando agradar a Deus no seu esforço próprio. É interessante que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, com fé, é impossível não agradar a Deus. Amém? A fé correta. Era um homem que tentava, mas quanto mais ele fazia, mais ele se sentia desqualificado, né? Eu nunca esqueço dos coreanos. Toda vez que aparece um coreano no Brasil, ele vai te contar quantas horas ele ora. E o brasileiro fica chocado, né? Porque os coreanos oram muito mesmo. E sempre tem um coreano, 1 hora, 3 horas. Aí você fala, puxa, 3 horas? Eu achei que estava bom, já estava com 30 minutos. Aí chegou o coreano, aí você já achou que estava melhor 1 hora, aí chegou o coreano das 3 horas. Aí daqui a pouquinho apareceu o coreano que ora 6 horas. Daqui a pouquinho o coreano que ora 12 horas. E aí daqui a pouquinho você fala, é melhor eu não orar nada mesmo, porque para mim não está valendo. É mais ou menos, né, quando você está fazendo dieta e não emagrece. Não é terrível? Você passou a semana inteira, você fez tudo certinho. O seu irmão mais velho, quando você foi na segunda, você foi se pesar e viu que não deu efeito nenhum. Fala, eu vou comer tudo, dá esse bolo que dá aqui. É ou não é? Agora, o Espírito Santo está buscando nos convencer a vivermos por um novo e vivo caminho. Isso vai produzir em nós ousadia. Ousadia. Aleluia. Não vai ser mais você que vai correr do diabo, é o diabo que vai correr de você. Amém? Você vai. E você sabe que não é porque você é bom, é por causa da graça de Deus. Então você vai com confiança. Confiança para orar, confiança para fazer a obra, confiança, confiança, confiança. Porque a base da tua confiança é a graça de Deus. Na semana passada nós falamos sobre a cultura de ficar só pedindo para Deus. Isso é uma trava também. Em vez de usarmos a nossa autoridade e cumprirmos o nosso chamado. Em nenhum momento nós queremos desvalorizar a oração, mas queremos entender o papel da oração. Amém? O papel principal da oração é comunhão com Deus, com seu Abba Pai, com seu Paizinho amado. Amém? No aspecto da intercessão, o principal aspecto da intercessão é a revelação da obra consumada. É que as pessoas tenham os olhos do seu coração aberto, que haja espírito de sabedoria e de revelação, que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Depois nós podemos falar mais sobre isso, mas vamos lá. Agora, a Bíblia deixa claro algumas coisas, são ordens para que nós possamos fazer, porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? E uma delas é o que? Cure os enfermos. Fala para o teu vizinho, cure os enfermos. Vai lá e cure. Amém? Deus não está te pedindo algo que Ele não te capacitou. Vai lá e cure os enfermos. Expulse os demônios. Amém? Expulse os demônios. Quantas horas de oração para curar um enfermo? Eu falei semana passada, Jesus só dava uma voz de comando. Cura os enfermos. Ele repreendia. Como ele fazia com os espíritos malignos? Ele repreendia os espíritos malignos. A incredulidade é forte. Semana passada, depois do culto, uma pessoa me compartilhou. Uma pessoa da família dela tem muito medo de expulsar demônio. Ele estava aqui. E a pessoa saiu do culto, foi ainda falando. A outra pessoa falou, então agora você vai expulsar. Eu não. Você vê como é incredulidade? Puxa, incredulidade é fogo, né? Alguém expulsou algum demônio essa semana? Então estamos com um problema. Os demônios fugiram?
Ou nós fugimos deles ou fizemos uma parceria? Semana toda ninguém expulsou nenhum demônio essa semana? Oxe, nem o seu próprio? Brincadeira. Os demônios estão aí. Eles precisam que os filhos de Deus se manifestem. Amém? Cure os enfermos, ressuscitem os mortos. Olha, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça e dei também de graça. Isso é algo poderoso. Outra coisa clara, a Bíblia fala que nós temos que pregar o Evangelho. Irmãos, tem um ponto aqui que entrou morte na panela, né? Que é um ensino antigo que nós, baseado no Antigo Testamento ali, na alimentação que foi preparada para o profeta, e o profeta viu que tinha morte na panela. O que é morte? É todo ensino que te tira da centralidade de Cristo. É o fermento. E um fermento entrou no seguinte: parece que nós perdemos aquele encargo por pregar. Por um lado, né, nós reconhecemos que temos que tomar cuidado com os métodos, com querer enlatar o mover de Deus, mas por outro lado, isso é resultado dos crentes não entenderem a graça que receberam e pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, foi confiada a nós essa missão. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Marcos 16, 15. E lhes ordenou, eu usei outra versão aqui nesse versículo, não usei NVI. Enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Quando estiverem indo. Eu vou falar um pouco mais aqui no tópico, no próximo tópico. Mas você observa que teve gente lá na Olimpíada que usou bem a sua oportunidade de proclamar o Evangelho. Em 2 Coríntios, nós lemos na semana passada, 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, Ele confiou algo poderoso na sua mão. O tribunal de Cristo, irmãos, é para isso. É para Deus perguntar para nós o que fizemos com a graça que Ele nos deu. Nós podemos tornar isso em recompensa ou não. Deus confiou uma graça para você, para mim, e nós precisamos não desperdiçar a graça que Ele confiou a nós. Agora é interessante, né? Que o foco da oração, principalmente, você pode estudar aqui os textos, o foco da oração não era para que Deus salvasse as pessoas. Quando Paulo, os apóstolos insistem para que os irmãos vivessem uma vida de oração, e eles mesmos orando, o foco principal não é para que Deus salvasse as pessoas, e sim para que a igreja pregasse, e para que Deus abrisse oportunidades. Então, o nosso maior motivo de oração aqui uns pelos outros não é para que Deus salve a humanidade, porque Deus já salvou em Cristo. O maior objetivo é para que nós que recebemos o ministério da reconciliação, venhamos anunciar ao mundo isso. Amém? Então, se você conhece alguém que precisa ouvir de Jesus, vá lá e pregue. Pregue o Evangelho. Isso que Deus espera. Mas muitas vezes nós nos trancamos, oramos dia após dia, mas não pregamos. Nós temos que pregar. Amém? Queremos ver a nossa cidade sarada? Temos que pregar. As pessoas precisam nascer de novo. É necessário nascer de novo. Amém? E elas vão nascer de novo quando nós pregarmos. O que a Bíblia diz? Como crerão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão crer se nós não pregarmos? Elas só vão crer se nós pregarmos. A Irene está com uma missão em Parece Covado, aí tem uma pessoa em qual cidade? Londrina, irmão, Londrina. Londrina é 400 e poucos quilômetros daqui de Curitiba. Inclusive eu tenho um pastor amigo lá em Londrina. Se precisar de uma emergência, nós podemos disparar já para visitar segunda-feira. Já é uma porta aberta aí.
mas é uma pessoa que está ali desenganado pela medicina. E que a Irene está pedindo com vá dar a oportunidade de poder pregar para ele, enquanto ainda ele está vivo. Olha que coisa poderosa. Eles estão dispostos a sair de Curitiba, investir dinheiro do seu próprio bolso para ir pregar para uma pessoa. Isso é poderoso. Amém? Muitas vezes falamos tanto de missões em outros países, mas não começamos do nosso vizinho, né? E nós não podemos aceitar isso. Nós recebemos o encargo, o privilégio de podermos pregar. Isso é algo poderoso. Jesus equilibrou bem a oração com a sua missão. Em Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Verso 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Jesus não falou assim, não, eu vou ficar aqui orando para bater o recorde dos coreanos. Não, Jesus, você vê que nem Jesus estipulou que uma pessoa deveria ficar orando 12 horas. Nem Jesus. Ele falou assim, né, pelo menos 1 hora. Jesus se retirava em retiros espirituais, mas o foco dele também era o cumprimento da missão. Ele foi lá e pregou aos povoados vizinhos. Isso é algo bem poderoso, amém? Agora, o que eu gostaria aqui de enfatizar aqui nos últimos minutos que nós temos aqui hoje, porque nós vamos acabar mais cedo, amém? Outra trava que nós temos é a cultura do dia especial, o lugar especial e as pessoas especiais. Isso é outra trava que está travando o corpo de Cristo. Um tem medo de relacionar com Deus e pede para Moisés. Não sei quem você fez o teu Moisés, porque tem medo, porque não se baseia na justiça de Cristo nesse relacionamento. Outro só fica orando quando ora, mas não prega para ninguém. E outra mentalidade que nos trava é limitarmos como se o mover de Deus só acontecesse no lugar que muitos chamam de templo, igreja, como se fosse esse lugar, o santuário de Deus, como se o dia de Deus fosse apenas o domingo, e como se as pessoas que pudessem ser usadas por Deus fosse apenas uma classe especial, os sacerdotes, o clero, e que outras pessoas são os leigos, e que eles não podem ser usados por Deus. Muitas pessoas não falam que acreditam nisso, mas a sua vida está demonstrando que sim. Quando você se exime de pregar, você está dizendo: vou mandar Moisés vai pregar no meu lugar. O presidente da igreja vai pregar no meu lugar. Quando você é alguém ainda com um pouco de encargo, você convida a pessoa para um evento da igreja. Não, eu vou trazer pelo menos para o evento da igreja, porque no evento da igreja alguém vai pregar no meu lugar. Porque no fundo você não acredita que todos podem ser usados por Deus. O pastor é mais íntimo de Deus. É porque talvez a parte do sangue que eu peguei de Jesus era melhor do que a parte que você pegou do sangue. Isso está limitando o corpo de Cristo. Enquanto Deus quer usar toda a sua igreja. Diga amém. Você quer ser usado por Deus? Amém. Isso é algo poderoso. Isso é algo poderoso. Isso é fruto de uma mentalidade da antiga aliança, a mentalidade do templo, ainda como um lugar físico, ok? Sacerdotes ainda sendo uma classe especial de homens, e um dia especial que para nós não é o sábado, mas é o domingo. Está totalmente em desacordo com a palavra. Atos capítulo 17, verso 24. O nosso pessoal lá está projetando tudo, né? Tá? Eu não estou olhando aqui, estou usando. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita
em templos feitos por mãos humanas. Uma vez eu fiquei escandalizado, anos atrás, eu era adolescente, e eu fui um dia à tarde no prédio da igreja, e a filha do pastor estava muito calor, e ela estava tomando banho no batistério. Lá na piscina, né, era um batistério grande. Como que ela pode fazer isso na casa de Deus? Talvez não seja o melhor lugar, porque o lugar ali, né, de convívio ali da igreja, ela está lá, né? Nem lembro que roupa ela estava, né? Mas para mim o escândalo era o quê? É porque ela estava fazendo isso na casa de Deus. Quero dizer algo para você, evidentemente que aquilo que é de fora o íntimo, você não vai ter relação sexual com a tua esposa aqui. Agora, a mentalidade religiosa, né, nós temos muita reverência com este lugar, porque nós consideramos a casa de Deus. Você fala até mais baixinho, você fala adequadamente com o seu cônjuge, porque aqui é o santuário, é a morada de Deus, e realmente todo lugar que tem a morada de Deus é um lugar especial. Agora eu quero dizer algo muito importante para você: Deus se mudou. Isso. O véu já foi rasgado e agora Ele habita em nós. O Espírito Santo faz morada em nós. Isso nos traz uma responsabilidade. Lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 6, fala ali do rapaz que estava tendo relação sexual com a madrasta. E Paulo vê isso como algo muito grave. Por quê? Porque nós somos a habitação do Espírito. Então é interessante que você, se você é cristão e você for numa boate, o Espírito Santo vai com você. Quando você está tendo um relacionamento sexual fora do casamento, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo não sai mais. Muitos ainda fazem a oração de Davi: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. A oração da velha aliança. No Novo Testamento nós fomos feito habitação definitiva do Espírito. Mas é sério, é uma responsabilidade. Mas também é algo muito poderoso. Você carrega o Espírito de Deus dentro de você. E vocês dois trabalhando juntos, vocês podem fazer grandes coisas. Aleluia, diga amém. Quando você vai para uma missão em Londrina, você não está indo sozinho, você está com o Espírito Santo. Aleluia. Quando você está indo no hospital, quando você está passando pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho, você está com o Espírito Santo. Mas também quando você está se prostituindo, você está se prostituindo com o Espírito Santo. E um cristão verdadeiro, ele sempre tem um desejo de não entristecer o Espírito Santo. Tem coisas que você não faz perto dos seus pais por respeito aos seus pais. Tem certos comportamentos que você não tem por respeito aos seus pais, porque você sabe que aquilo desagrada os seus pais. Imagine quando você tem a compreensão de que agora você carrega o Espírito Santo. Eu não quero fazer isso porque o Espírito Santo reside em mim. Isso é algo poderoso, amém? A mulher samaritana queria saber o lugar certo da adoração. Jesus disse que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é mais lá ou acolá, amém? Mas em qualquer momento nós estamos em culto a Deus. Diga: a minha vida, e não só hoje, deve ser um culto a Deus, amém? Isso é algo poderoso. Isso é algo poderoso. Mateus 18:20 diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Existe sim uma manifestação da presença coletiva de Deus, a habitação de Deus no corpo, quando nós nos reunimos no congregar. Mas não tem nada a ver porque nós colocamos na frente ali um banner escrito Comunidade Amai, e o Espírito Santo falou: é aí meu lugar, achei. Aí quando nós mudamos de prédio, o Espírito Santo falou: opa, estamos de mudança. Vamos lá, galera, minha casa está mudando. Agora vai ser na rua João Dembisque, tal. Não. É em nós e no coletivo, no congregar da igreja, amém?
Isso é algo poderoso. Na antiga aliança tinha um grupo específico de sacerdotes. Eles cumpriam uma função específica. Na nova aliança nós somos um reino de reis e sacerdotes. É interessante que 1 João capítulo 2, verso 20 diz: entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tende pleno conhecimento. Vou repetir, 1 João capítulo 2, versículo 20. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo. Quem é o Santo? Jesus. O que ele está dizendo para a igreja? Vós tendes uma unção que procede do Santo. Diga assim: eu sou ungido. Diga: não toque no ungido do Senhor. Quem é ungido do Senhor aqui? Amém. Você quer mesmo que você é ungido do Senhor? Então essa cultura de que alguns são ungidos do Senhor é do diabo. Apenas porque ele imita as pessoas. Elas, os presbíteros são ungidos. Evidentemente que existe autoridade na igreja. Nós podemos falar isso no outro momento. Mas isso não limita o quê? A unção de Deus. Você é ungido de Deus. E eu não consigo entender onde que estão tirando tanto ensino de transferência de unção. Se o santo transferiu, ou você recebeu a unção do santo, que unção mais você precisa? Diga: eu sou ungido. Amém? Você crê nisso mesmo? Eu sou ungido. Então aqui vai o mover de Deus vai mudando. Não tem mais, Deus não está mais nesse lugar, mas Ele se manifesta nesse lugar quando nós nos reunimos. Amém? Mas Ele também se manifesta no salão, Ele também se manifesta no velório, Ele também se manifesta na festa de casamento, Ele também se manifesta onde nós estamos, onde tem 2 ou 3 no nome dEle. Amém? Agora nós somos uma classe, todos os cristãos de sacerdotes, não tem apenas os e pastores como uma classe especial, e todos nós somos ungidos. Que coisa poderosa! E agora todo dia é o dia do mover de Deus. Não tem mais o dia especial. Existe sim um dia que nós temos mais facilidade para estarmos todos juntos, que é o domingo. Mas domingo não é o melhor dia da semana. Todos os dias podem ser dias especiais na presença de Deus. Amém? 1 Coríntios 10, 31 diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando nós vivemos nessa mentalidade, do lugar certo, da pessoa certa, do dia certo, nós estamos limitando o mover de Deus. Nós oramos muito por um avivamento, como se fosse apenas uma ação de Deus. Mas Deus está esperando uma resposta de nós para crermos naquilo que Ele fez. E quando nós crermos, vai começar um grande mover. Vai começar um grande mover. Isso é algo poderoso. E é interessante, o texto que eu já li aqui, mas vou repetir, Marcos 16:15. E lhes ordenou: enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Ou seja, todo lugar que você está deve ser uma oportunidade para uma grande conferência, para um grande mover de Deus, para alguém ter um encontro com Jesus. Hoje você vai ter o almoço do Dia dos Pais. Lá pode ser uma grande oportunidade para um grande mover de Deus. Aonde os doentes estão, num velório que você vai, num chá de bebê, ganhando uma medalha na Olimpíadas, você pode fazer daquele uma oportunidade para um grande mover de Deus. Isso é algo maravilhoso, Infelizmente, irmãos, estamos perdendo oportunidades. Jesus fez o primeiro milagre dele numa festa. E nós já participamos de tantas festas e não fizemos nenhum milagre. E para nós, festa é festa. Mas festa é um dia tão importante. Você consegue trazer aquele teu parente mais resistente para o evangelho para vir na festa por causa de você. Certamente, Dia dos Pais é uma grande oportunidade de você parar com seus filhos e falar do amor de Deus.
Porque é o dia que você tem essa oportunidade de trazer talvez eles. Está entendendo? É um velório. É um dia de você, talvez pessoas que tanto tempo você não encontrava, você tem a oportunidade no velório. Mas muita gente está perdendo a oportunidade no aniversário, nem fazer uma oração é feita. Estamos perdendo os almoços de família, estamos perdendo tanta oportunidade, porque não cremos que somos ungidos, porque ainda cremos que o Espírito Santo habita no prédio da igreja, porque cremos ainda que só os pastores podem ser usados por Deus. Estamos perdendo ricas oportunidades. Eu não posso estudar lá na escola que você está e nem quero. Você é o aluno lá, foi Deus que te colocou lá, faça a diferença. Você trabalha numa empresa, eu trabalho em outra. Você tem contato com um certo tipo de pessoa, eu tenho contato com outras. As pessoas que você tem, Deus deu para você. Faça a diferença. Pregue com ousadia. Não perca uma oportunidade de alguém falar para você que está com um diagnóstico de enfermidade e você apenas falar, eu conheço um bom remédio. Não, você vai falar assim para a pessoa, eu vou te curar agora, em nome de Jesus. E você vai pregar a base da legalidade. Eu conheci um pastor que ele fala o seguinte, a oração da legalidade. Porque é verdade, você tem que autorizar, né, Deus, porque você que dá legalidade quando você crê em Jesus para se tornar filho de Deus. Ele fala, você quer fazer a oração da legalidade? Você precisa estar na ponta da língua, uma oração, 3, 4 versículos que você consiga pregar o evangelho para as pessoas. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Com 4 versículos você consegue pregar o evangelho. Você tem que estar afiado em 4 versículos, 3, 4 versículos para pregar o evangelho. Nós precisamos saber dar razão da nossa esperança. Nós estamos fazendo 2 vezes por ano o retiro do encontro, mas nós queremos muito mais é que pessoas vão lá que já nasceram de novo para ter uma experiência mais profunda numa chácara. Mas jamais, irmãos, queremos nos colocar como substitutos de vocês na pregação do evangelho, ou como se você tivesse a única oportunidade que você tem é convidar pessoas para ir 2 vezes por ano para ouvir outro pregar. Não, até porque a maioria das pessoas nunca vão, mas você vai, porque o chamado é indo pelo mundo, não esperando o mundo vir até nós. Por isso, irmãos, não podemos viver apenas na mentalidade das campanhas. Quarta-feira da cura emocional, sexta-feira da libertação, retiro do encontro com Deus. Não, só essa mentalidade, não sou nada contra, querem pregar, amém. Mas se você olhar, a maior parte dessas campanhas estão o quê? É um homem usado por Deus, porque os outros se sentem desqualificados de serem usados por Deus. Mas o que Deus quer é que todos se sintam qualificados por causa da justiça de Cristo e sejam usados por Deus. Amém? Faça a diferença. Faça a diferença. Enquanto há tempo. Essa semana, os irmãos do louvor, façam favor. Essa semana, vamos cantar aquela "Estamos mortos por pecado" e vivo para Jesus. Vivo para Deus. Pode se colocar de pé já. Essa semana, 62 pessoas morreram. Se tinha algum cristão, algum familiar pensando que estava só orando por eles e nunca pregou, não tem como pregar mais. E se eles estavam esperando um outro dia para tomar uma decisão, não tem como tomar mais. Se você está esperando um dia, quem sabe o ano que vem, talvez você está dizendo, o ano que vem eu vou ter um compromisso maior com Jesus. Ou talvez você está dizendo, eu não tenho tempo para trabalhar no encontro com Deus. Porque o meu trabalho não dá para trabalhar no encontro com Deus. A nossa irmã ali é manicure, né? Quantas oportunidades, né, você tem? Você é uma privilegiada, né? Quantas mulheres todos os dias. E parece que manicure é meio que psicóloga também, né?
Toda mulher quer contar tudo para manicure. Ela não é? Meu marido, não sei quem, e não sei quem, e não sei quem, né? Ela não é. Vamos consagrar nossa profissão para Deus. Vamos consagrar nossa vida para Deus hoje. Vamos falar: Senhor, nos usa para a Tua glória. Senhor, eu quero responder a Ti, ó Deus. Eu sou ungido, eu sou filho, eu sou justo, eu sou santo, eu recebi a unção do santo, vou fazer diferença, não vou me acovardar mais, eu vou curar, eu vou expulsar os demônios, eu vou fazer diferença, porque eu carrego algo que o mundo precisa. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje e amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora, uma postura de fé, você está dizendo hoje: eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para essa vida da indiferença, de que não prega, de que não cura, de que não dá testemunho. Mas pela fé, eu estou vivo para Deus. E como diz Romanos capítulo 6, eu ofereço hoje ao Senhor os membros do meu corpo como instrumento de justiça. De justiça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai receber a ceia. Você vai segurar ela. E você vai se consagrar a Deus hoje nessa manhã. Enquanto o nosso louvor vai ministrando ao Senhor aqui juntamente. Eu gostaria que você recebesse, fosse cantando também. Aleluia. Oh, glórias a Deus.